Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro, e hoje eu estou aqui no Barra Shopping, como vocês podem ver, na frente da loja Nação Rubro Negra, a loja oficial do Flamengo, mas a loja está fechada porque hoje é o dia do comércio e eu também quero parabenizar a todos os comerciantes e também, principalmente, aos vendedores que sempre nos atendem com todo carinho para vender os produtos do Mengão. Então, amanhã você já vai poder continuar adquirindo todos os produtos, inclusive esse manto rosa que eu estou vestindo em homenagem à campanha do Outubro Rosa, que o Flamengo e a Adidas lançaram uma nova camisa no dia 16, na sexta-feira passada, e amanhã você já vai poder adquirir essa nova blusa, essa nova camisa que você, ó, tá lá, tá disponível. Consegue ver, a loja vai abrir amanhã e você vai conseguir adquirir essa blusa em homenagem à campanha do Outubro Rosa. Eu vou trazer agora algumas informações sobre o Flamengo nesta segunda-feira. Mas antes de começar a trazer as informações, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação, porque é muito importante pra gente, ajuda no crescimento do nosso canal e também te ajuda a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. E após a goleada por 5-1 no Corinthians, nesse domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu nesta segunda-feira, com foco na partida contra o Júnior Barranquilla, que será válida pela última rodada da fase de grupos da Taça Libertadores da América. E a gente tem algumas informações importantes. Volta de alguns jogadores importantíssimos para o elenco, como o Arrascaeta, ele que estava se recuperando de uma lesão e agora já voltou a treinar com o grupo, treinar com bola. Inclusive, o Flamengo divulgou imagens do meia atuando junto com o grupo. Além disso, o Flamengo também divulgou imagens do goleiro Diego Alves em treinamento com bola. O Diego Alves foi diagnosticado com uma lesão no joelho direito, no entanto já está se recuperando, ele não sentiu muito. Foi uma lesão leve, no entanto Diego Alves precisou iniciar um tratamento, por isso não estava sendo relacionado para as últimas partidas, mas a tendência é que o Diego Alves possa ser relacionado para essa partida contra o Júnior Barranquilla, que acontece na quarta-feira, às 9h30, horário de Brasília, no Maracanã. O Domi, em coletiva de imprensa realizada no domingo, falou sobre como vai vir o time do Flamengo para essa partida. Ele disse que o Flamengo jogou muitos jogos esse mês e que por isso precisa sempre estar em primeiro lugar no grupo. Vamos tentar trocar. Dou importância para a Libertadores, mas vamos trocar bastante. Nosso elenco tem jogadores maravilhosos, podemos trocar tranquilamente. Vamos ver, como sempre, como eles estão. Sempre quando o Flamengo se reapresenta, todos os jogadores passam por uma avaliação para saber a condição física dos atletas. E essa avaliação foi feita nesta segunda-feira na reapresentação e nós iremos trazer quais jogadores estão em condições físicas para essa partida, como também o Rodrigo Caio, que também treinou com bola, realiza atividades no Ninho do Urubu, mas ainda se recupera de um desgaste muscular, não esteve nas últimas partidas do Flamengo, mas a tendência é que o Rodrigo Caio também possa retornar. E agora eu vou convidar vocês a acompanhar um pouquinho de como foi a live hoje, o programa 11h30, que nós realizamos no canal principal. Eu vou trazer alguns trechos dessa live que a gente realizou na manhã, em que nós falamos sobre a questão do gramado do Maracanã, também sobre a reposição de jogadores, a condição física desses atletas e sobre a partida entre Flamengo e Corinthians, que foi histórica. O Flamengo goleou o Corinthians, foi a maior goleada em que o Corinthians sofreu na Neoquímica Arena, e vocês vão conferir um pouquinho agora de como foi essa live do 11h30. Mas agora falando sobre a partida, uma coisa que eu percebi, eu até postei nas redes sociais, né? Quando o Domi, o Jordi Gris e o Jordi Guerreiro entraram no campo, os jogadores vieram para o aquecimento e depois o Domi veio com os auxiliares. E aí eu percebi que o Domi e os dois auxiliares estavam avaliando o gramado da Neoquímica Arena. Inclusive o Jordi passa até a mão, o Jordi Guerreiro passa até a mão no gramado assim, olha pro Domi e fala, balança a cabeça como sinal de aprovação. Então quer dizer assim, eles avaliam o gramado. Eu até fiz a primeira pergunta da coletiva, foi a pergunta sobre o gramado, sobre a importância de ter um bom gramado. E eu percebi esse momento do Domi com os auxiliares. Fala aí.
Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro-Negro. Boa noite, Domi. Antes da partida começar, percebi que você e os auxiliares avaliaram o gramado. Durante a partida, a equipe conseguiu ter passes rápidos, as jogadas fluíram. Qual a importância de um bom gramado para o desempenho da equipe, comparando a atuação de hoje com os últimos jogos no Maracanã? Acho que o gramado, eu falei muitas vezes, é muito importante, não? Mas o Maracanã, eu quero agradecer novamente o esforço do clube ou do presidente, porque está melhorando muito o Maracanã, o esforço que fizeram para trocar o Maracanã. Agora está muito melhor e vai melhorar. Com o tempo vai melhorar, precisamos de tempo. Mas todo mundo sabe que quando você tem um elenco técnico que quer jogar a bola rastreira e quer jogar rápido, o gramado é muito importante. Mas eu repito que estamos muito contentes com o clube, com o esforço que o clube fez para trocar o gramado, e cada dia está muito melhor. O gramado, como os times, precisam de tempo. Não pode trocar o gramado em 10 dias estar perfeito. Mas estamos contentes com o gramado porque vai melhorar, está muito melhor e vai melhorar. Pois é. Você fala sobre a questão do gramado, né? Do gramado do Maracanã. É claro que ele não vai detonar o gramado do Maracanã, porque quem administra o Maracanã é o Flamengo junto com o Fluminense. Então, o Flamengo tem tentado, apesar até do Braz, na entrevista exclusiva que a gente fez, ter falado que o gramado do Maracanã é o pior gramado do Brasil, a gente sabe que o Domi não vai detonar o gramado do Maracanã. Mas ele disse que é importante ter um bom gramado e que o gramado do Maracanã vai melhorar. Só que o que eu percebi, estando lá, é que a bola fluiu com muita facilidade. As jogadas rápidas, os toques rápidos dos jogadores, as coisas fluíram com muita facilidade. Me batendo palma, cobrando e tal, mas eu queria saber de você, que estava ali perto. O Domi estava muito mais enérgico mesmo? Muito mais enérgico, Papa, muito mais enérgico. O Domi vibrava bastante, cada gol ele vibrava bastante. E uma coisa que eu percebi, todos os jogadores que fizeram gol, todos, o Everton Ribeiro, o Vitinho, o Natan, o Bruno Henrique e o Diego, todos eles fizeram questão de ir no banco de reservas para falar com o Domi. Todos eles, sempre iam lá falar com o Domi. Todos os jogadores. Então, assim, mostra que o elenco tá fechado com o técnico, que adotou as ideias, que tá adotando as ideias. E, assim, isso que eu pude perceber, que os jogadores, assim que faziam gol, vibravam também com o elenco, com os jogadores que estavam no banco de reservas. Isso é importante também destacar em relação a essa questão de titularidade e banco de reservas, jogadores que estão no banco, jogadores que são titulares, porque tem essa criação de que tem rivalidade entre os jogadores, que isso pode criar um clima ruim, tentam criar de todas as formas um clima ruim entre o Pedro e o Gabigol, só que é muito diferente, porque, e uma coisa que eu percebi também, em uma das defesas do Neneca, a galera que estava no banco vibrou tanto com as defesas do Neneca. Sério, assim... Tiveram duas que foram 2 gols, cara. Tiveram 2 que foram 2 gols. Eu vibrei igual o gol. Aquela que ele espalma, Deco, aquilo ali é muito recurso, né? O goleiro muito bom, né? Fora que ele é muito alto, tem braços longos, ele consegue espalmar para a trave, e a outra, que qualquer goleiro tomaria aquele gol de cobertura. Olha, eu me arrisco a dizer, o Neneca já está começando a se desenhar como o maior goleiro do Brasil. Quando ele sai para a entrada do Diego, a felicidade do Diego, cumprimentando, boa, moleque! Cara, ele precisa desse estímulo. E a torcida, estando ao lado do Vitinho e jogando essa posição, espero que o Domi não invente mais, porque eu vou ser sincero para vocês, se voltar a botar naquela função, eu vou voltar a criticar. Eu acho que agora até a nação rubro-negra vai criticar, porque sabe onde o Vitinho joga, não tem mais o que inventar. E ontem o Domi acertou tudo. A única coisa que a gente precisa melhorar realmente são nas bolas aéreas, né, defensivas, que houve um erro, né? A questão do Isla também, dando condição, né? Por um triz, ele não deu condição para o gol do Corinthians, né? Porque contra o Atlético Paranaense ele deu condição também, ele não está conseguindo sair junto com os zagueiros, então isso precisa ser corrigido. Então são pequenos detalhes que o Flamengo precisa corrigir agora, né? Então, cara, muito feliz. Acho que o Papa falou, não, eu vibrei demais com as 2 defesas do Hugo. Eu vibrei com essas 2 defesas e com o gol do Vitinho, porque eu acho que agora a gente ganhou um reforço
que estava dentro de casa. E como eu falei no início... Você não... E aí vamos falar aqui um pouquinho, Papa, do que mudou do último jogo para o Flamengo ter ganho. Eu fiz aqui rapidinho, 4-2-3-1, que muitas das vezes viravam 4-4-2, né? O Vitinho muitas das vezes entrava junto aqui. Então, qual foi a diferença do último jogo para o Bragantino para esse, né? Para mim foi o posicionamento aqui desse jogador que foi o Vitinho, né? Porque no último jogo, não sei se vocês vão lembrar, o Flamengo jogou num 4-3-3, né? A informação era assim, cara. Era se eu não estou enganado, acho que era o Arão, né? Com o Thiago Maia, acho que era isso. Não lembro, era o Thiago Maia, acho que o Diego, tá? Aí faltou esse jogador nessa posição aqui. Não tinha, a bola não chegava no Pedro. O Everton Ribeiro cansado da seleção brasileira. O Lincoln não dava profundidade, porque não é o jogador de profundidade. O René, que é um lateral mais defensivo. Então houve erro, sim, na escalação. Poderia ter escalado o Ramon, né, para dar profundidade ao time, porque o Lincoln não dá. Tanto que nesse jogo ele solicitava que o Lincoln cortasse para o meio para abrir para o René, só que o René não tem essa característica. Então o Flamengo, nesse jogo, foi mal escalado, na minha visão. Tinha pouco jogador disponível? Tinha. Tudo bem, mas ele poderia mudar um pouco o sistema de jogo. Poderia ter colocado o próprio Vitinho testado nesse jogo, jogando mais centralizado, né? Poderia ter colocado... o Michel jogou do lado direito. Não jogou, acho que nesse jogo do Bragantino. Poderia ter colocado o Michel jogando do lado esquerdo para dar profundidade, se ele queria um lateral mais defensivo. Então, teve umas diferenças. Nesse jogo, não. Ele já fez o certo, colocou os jogadores, tudo bem, descansados, o Bruno Henrique voltou, o Pedro voltou, ok, posições certas, né? Apesar do Bruno Henrique ontem não ter feito a sua melhor partida, ter errado um pouco nas decisões, mas o Vitinho jogou com essa liberdade. Às vezes você vê o Vitinho encostar no Everton Ribeiro, às vezes vinha encostar no Bruno Henrique, às vezes vinha encostar no Pedro, às vezes vinha buscar a bola aqui na lateral, como aconteceu no lance do gol anulado, cara. Mas ele não tinha aquela obrigação de ter que voltar para marcar a lateral, gente. É isso que a gente pedia. O Vitinho gastava muita energia para ter que voltar para marcar a lateral, Papa. Não havia essa necessidade. Tem que deixar o Vitinho livre, que é o que ele sabe fazer, chutar com as duas pernas, lançar. Ontem mesmo, aquele último gol do Bruno Henrique começou a jogada com ele, abrindo para o Isla, né? O gol do anulado começou com ele, dando um carrinho quando o Felipe Luiz pega aquela bola fora. Sem contar o gol dele, o Vitinho ontem trabalhou demais, jogou muito bem, porque teve a liberdade, né? Então esperamos que isso aconteça. Então, grande questão do jogo foi ele. Por isso que os melhores do jogo para mim foi o Vitinho e o Hugo, devido ao fato de como ele jogou com liberdade, como ele armou o time do Flamengo, como ele deu, né, profundidade ao time do Flamengo, com o Bruno Henrique, com o Everton Ribeiro. Então, cara, é isso. A análise é essa, né? Toda hora aqui, voltava, mas sem aquela obrigação de voltar, entendeu, Papa? Para marcar lateral e desgastar. Então, ele jogou ontem como ele queria, né? Então, a análise do jogo é essa em comparação com a do Bragantino. Todo mundo estava batendo no Dome, Deco, mas o JJ fazia a mesma coisa. O JJ, tem que conversar com o jogador. Amado, o JJ idolatrado e amado fazia a mesma coisa, Deco. Botava o Vitinho na mesma posição, lá na ponta, botava ele de extremo. Então, cara, não era só culpa do Domi. Não, o Domi não sabe o que fazer. Porra. Então o Vitinho tem que se colocar. E o Vitinho calou minha boca e assim tem que ser. A gente não torce contra, Deco. Eu quero chegar aqui, velho, e ficar feliz pelo Vitinho, irmão. Eu quero chegar aqui, velho. É bom que ver o Vitinho calando minha boca. É bom, irmão. A gente está num outro patamar tão violento que a gente precisa entender que esse outro patamar tem que estar no todo. O Braz botou na mesa, a gente não vai ficar trocando treinador. Sabe o que o Corinthians fez para corrigir os problemas todos que eles têm? Trouxe o Wagner Mancini. Irmão, quando que o Wagner Mancini vai ser solução? Mas esse é o futebol brasileiro. O Wagner Mancini vai perder 5 jogos, vai ser mandado embora, vão trazer outro. E vão trazer outro, sei lá, o Mano Menezes. Não vai ser solução, aí eles vão trazer outro. E o futebol brasileiro fica nessa draga. Aquele desespero momentâneo do torcedor. Exatamente. Mudou, agora quem sabe, agora vai melhorar. Cara, teve um lance ontem do Natan, que o Mancini foi falar alguma coisa com o Natan. O Bruno Spindel ficou louco. O Bruno Spindel ficou maluco na arquibancada. Ele falou várias coisas, porque entendeu que o Mancini estava lá falando alguma graça pro Natan, né? E o Natan também, um jogador de muita personalidade, impressionante, como o Flamengo estava precisando de um zagueiro como o Natan, técnico, bom e de personalidade. E o Natan não abaixou a cabeça pro Mancini, não. Mancini falando as gracinhas e o Natan respondendo. Então, assim, ele tem personalidade. O Flamengo vieram do trabalho desse homem aí, né? Vide Libertadores, brasileiro do ano passado, 2009.
Enfim, o trabalho dele é muito bom. Isso tá lá, beleza, tá ok. Ele pontuou uma coisa que acho que é muito interessante, que foi a primeira coisa que eu destaquei aqui hoje. O que o Flamengo faz de você fazer a manutenção, apostar no treinador e fazer a manutenção de dar tempo pro cara, isso é uma prova de que o Flamengo evoluiu, que tá em outro patamar, velho. Ao invés de você trocar o treinador, você vai ajustando com o cara ali, você vai dizendo para ele o que funciona, o que não funciona. É assim que funciona um grande time, irmão. Os times europeus, eles não pegam o treinador e com 3 derrotas manda embora, velho. Com 2 empates manda embora. Esquece, isso aí é coisa de time amador, velho. E a gente foi amador há muito tempo. A gente foi amador tempos e durante esses tempos a gente foi amador, sabe o que a gente ganhou? Nada, velho. Sabe o que você ganha sendo amador? Nada. Você só se ferra, vai disputar a parte de baixo da tabela. Por quê, velho? Porque você acha que, troquei o treinador, sangue novo. Não é, velho. São 2 jogos de empolgação e depois o time vai jogar pior, velho. A troca do treinador são 2 jogos de empolgação. Pode anotar aí, 1, 2 jogos. Troquei o treinador, o time corre um pouco mais e acabou, velho. Porque o time ruim vai continuar ruim. O que faz o time jogar bem é treino. O que faz o time jogar bem é treino, é trabalho, são peças boas. Você tem que ter elenco sim.